Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto em mim. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Tu és grande, Senhor. Tu és poderoso. Glória a Deus. Eu creio, Senhor, que esse dia irá chegar. Oh, aleluia. Deus de maravilhas. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe é teu muro, além do rio azul. Aleluia. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, eu creio, Senhor. Oh, aleluia. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais
Ô glória. Convido o presbítero Jamil para estar orando pela vida do pastor Márcio Silvano, que vai estar trazendo a palavra do Senhor nesta noite. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Cada amada igreja, mais uma vez, na paz do Senhor, amém? Vamos entregar a vida do servo do Senhor nas mãos dele. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, estamos aqui, meu Pai, mais uma vez, meu Pai, na tua presença, meu Pai. Porque agora, meu Pai, chegou a hora, meu Pai, da tua palavra, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, usa o teu servo, meu Pai, o mensageiro da tua palavra, meu Pai. Que ele, meu Pai, seja canal de bênção, meu Pai, aqui na tua casa hoje, meu Pai. Porque aquilo que o Senhor tocou no coração dele, meu Pai, que ele vai falar para a igreja, meu Pai. Que ele não vai voltar com nada para casa, meu Pai. Assim, meu Pai, eu entrego a vida dele em tuas mãos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a todos na Santa Paz de Cristo, amém, meus amados irmãos? Meus amados irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos, de Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 19 até o versículo 31. Amém? Lucas capítulo 16, versículo 19 até o versículo 31. Todos acharam? Meus amados irmãos, nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus. E esta palavra vai falar ao nosso coração hoje. Dois homens, rico e Lázaro, é forte, mas Deus vai falar. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalado esplendoramente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daqueles, e deixava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. No inferno ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que lhe molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e lá somente males. Agora é consolado e atormentado. Além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se eu. Porém ele disse: Se não ouvem Moisés, os profetas tampouco serão persuadidos, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Pode sentar, meus amados irmãos. Irmãos, a Bíblia nos revela aqui 2 homens. Um era rico e o outro era pobre. Mas o que Jesus quer nos mostrar com esta palavra? O que Jesus está ilustrando com esta palavra? O que ele quer mostrar para nós com esta palavra? Jesus, ele mostra aqui que, então ele fala: ora, havia um homem rico. A primeira coisa, ele fala do homem rico. E quando ele fala desse homem rico, qual é o nome desse homem rico? A Bíblia não menciona o nome dele aqui. A Bíblia não fala o nome dele aqui. Esse homem rico que vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, que vivia resplandecidamente. Então ele tinha tudo bom e do melhor. Olha, a Bíblia não fala que se esse homem rico matou, roubou, destruiu. Mas a Bíblia nos fala que ele tinha tudo do bom e do melhor.
Ou seja, toda pessoa que ele tem algo, mas não tem Deus, não vai adiantar nada. Então esse homem que tinha tudo, tudo que o dinheiro podia comprar, tudo que o dinheiro podia dar, tudo que o dinheiro podia fazer, ele tinha. Mas ele não tinha o quê? Vida com Deus. Uma pessoa que não tem vida com o Senhor, aqui neste mundo, ele vai viver bem, vai comer bem, tudo que ele fizer vai dar tudo certo. Mas quando ele partir daqui para o outro lado, ele vai encontrar um abismo. Sem Jesus, encontra um abismo. E quando eu estava lendo aqui o comentarista falando, aqui eu li rapidamente aqui, falando, uma vida sem Jesus, quando a pessoa está aqui, a pessoa acha que morreu, acabou. Pode me jogar ali no meio do mar, pode jogar em qualquer lugar, mas não é assim. O corpo, na realidade, vai para a terra, mas existe a alma e o espírito. A Bíblia diz que o espírito volta ao quê? A Deus que deu, mas e a alma? Então a Bíblia diz que este homem tem uma alma, todas as pessoas têm uma alma, e a Bíblia diz que ele vivia bem, comia bem, mas se esqueceu que existia o que é a alma dele. Aí a Bíblia nos fala a seguinte palavra, que havia também um homem agora chamado Lázaro. Lázaro era pobre, mendigo, cheio de chagas. Homem pobre, mendigo, cheio de chagas, que desejava comer as migalhas que caíam. Ou seja, então ele dependia dos outros. Porque mendigo depende do quê? De segundos, de terceiros. E Lázaro dependia de quem? Daquele homem para ajudar. Mas o que a Bíblia fala ali? Que daquele homem que comia o quê? Só as migalhas. A Bíblia fala, irmãos, que Lázaro só tinha um cãozinho ali, para o quê? Lamber a ferida dele, o quê? E havia um homem também, um certo mendigo chamado Lázaro, que havia cheio de chagas à porta daquele. Ou seja, onde ele estava? Na porta daquele homem rico. E a Bíblia desejava alimentar-se com as migalhas. Ou seja, então a Bíblia fala que desejava alimentar. Então significa que aquele homem não dava. Então Deus falou assim, e desejava alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber o que? As chagas. Então, esse homem vivia cheio de chagas. Aquele homem estava doente, atormentado nessa vida. Lázaro estava atormentado. Então a Bíblia fala que o homem pobre tem nome, e chama-se Lázaro. Ele vivia cheio de chagas, atormentado, querendo alimentar da mesa do homem rico. Mas o que ele ganhava em troca? Migalhas. Migalhas. Aí a Bíblia nos fala aqui, que Lucas vai narrar aqui, que aquele Lázaro que estava ali, atormentado, doente, desprezado, aquele homem, devido à doença, cheio de chagas, aquele homem agora morre. Agora é interessante, quem vem buscar Lázaro? A Bíblia fala que quem vem buscar ele. A Bíblia diz que aconteceu o quê? O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, quem vem buscar a alma de Lázaro? Os anjos. A Bíblia fala de um anjo, anjos. A Bíblia está no plural, anjos. Não é irmão Maria? Anjos, viu? Buscar a alma dele, levar a alma dele para o seio de Abraão. Agora, aquele homem que não tinha paz nesta terra, esse homem chamado Lázaro, que não tinha paz nesta terra, que comia de migalhas, que era doente, que ninguém prestou serviço para ajudar ele, agora tem uma pessoa para deitar, descansar. Onde ele estava deitado? No seio de Abraão. Onde estava descansando? No seio de Abraão. Então aquela vida que ele estava levando aqui na terra é uma vida miserável. Mas quando ele parte desta vida para outra vida, agora ele tem descanso. Agora lá não tem mais choro, não tem mais tristeza, não vai passar mais fome, não vai passar mais frio, não vai ficar mais mal cheiroso, mal
psicológico mal. E agora ele tem um descanso. Então é essa vida, mesmo que a pessoa seja pobre, ou não tendo nada, mas agora ela morreu pobre, ele morreu sem nada, mas morreu com Cristo, morreu com Deus. Então é essa vida que uma pessoa que leva com Deus e uma vida que a pessoa se leva sem Deus. Primeiro, pessoa que leva uma vida sem Deus. O primeiro homem é a pessoa que vive uma vida sem Deus. E aquele homem que não tinha uma vida com Deus, ele tinha tudo. Ele tinha um bom carro, ele tinha uma boa casa, ele tinha boa família, ele tinha tudo bom do melhor, mas não tinha a maior riqueza que estava no céu. Aí a Bíblia fala que esse homem agora, Lázaro, tem nome, agora está no céu, chama ele de Lázaro, lá reconhece ele como Lázaro, está descansando no seio de Abraão, está feliz e está vencendo. Então é essa vida que a gente tem com Cristo. Se você está no barco com Cristo, continua. Se você está no barco com Cristo, as ondas vão vir. Os discípulos estavam dentro do barco, as ondas não vieram sobre eles. Os discípulos era pescador, mas tinha o quê? Tiveram medo das ondas. Vou dizer uma coisa para você: o vento está soprando, você continua no barco com Jesus. Alguém vai dizer assim: eu vou sair do barco. Não sai do barco, não, continua dentro do barco. O barco vai afundar, não. Jesus está com você ali. Jesus está dentro do barco. Aí você diz assim: eu estou aflito, eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperado. Continua dentro do barco. Jesus está dentro do barco. Jesus vai repreender o vento. Deus vai repreender as tempestades. Deus vai repreender o mar. E você vai chegar em terra firme. Não sei qual é o seu problema, mas Jesus te conhece. Não sei qual é o teu deitar, o teu acordar, o teu levantar, mas Deus te conhece. Seja você estando perto ou estando longe, Deus te conhece. Não há nada que possa fazer escapar das mãos do Senhor, porque Ele opera, Ele que faz, Ele que transforma, Ele que liberta, Ele que chama nós para uma vida. Deus nesta noite quer te dar vida. Aleluia. Assim como Deus deu vida para Lázaro, Deus também te dá vida. Talvez hoje você está padecendo, não sei nem como você chegou aqui, mas Deus sabe. Aí vamos para o texto sagrado novamente. Aí a Bíblia fala assim: aconteceu que Lázaro morreu Lázaro, e os anjos veio e recolheu ele. E quando Lázaro é sepultado agora, o que vai acontecer quando Lázaro é sepultado? Aquele homem rico também vai morrer. O que vai acontecer com o homem rico? Vai morrer também. Aí a Bíblia diz que ele morre, esse homem rico. O que vai acontecer? A Bíblia não fala o que aconteceu com ele. Se foi, como ele parou no inferno, como ele foi estar lá. Mas a Bíblia fala aqui que ele morreu. Mas Deus revela como foi a vida de uma pessoa cristã. Como acontece com a vida de uma pessoa cristã. Então Deus está te revelando hoje o que acontece quando você parte, quando você morre. O que acontece? Olha a revelação de Deus. Deus fala que os anjos vêm recolher a alma de Lázaro. Aleluia. Aí o que a Bíblia fala aqui? Versículo 23, Lucas 16, 22. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha que interessante. Agora esse rico, quando ele é sepultado, aonde a alma dele está? A Bíblia fala aqui que é no inferno. No inferno, ergueu os olhos. Para onde? Para cima. Então ele estava no inferno. Ele ergueu os olhos para cima. E quando ele ergue os olhos para cima, o que vai acontecer aqui? Que ele ergueu os olhos para cima. Então ele viu que aquele lugar que ele estava não era um lugar bom, não era um lugar agradável. Aí a Bíblia diz então que estando ele
Estando ele no inferno, ergueu os olhos, estando atormentado. O que estava acontecendo com ele? Ele estava atormentado. Aí ele, estando atormentado, viu longe. Viu o quê? De perto? Não, viu longe. Viu ao longe o Senhor de Abraão. Então não estava perto, estava longe. A Bíblia fala aqui, ó. E viu longe Abraão e Lázaro, seu seio. Ou seja, né? Lázaro estava o quê? Descansando no seio. Lázaro estava descansando. Então você vai descansar. Então, nesta vida você está padecendo, mas padece com Cristo. Basta que passar, haja luta, haja perseguição, haja fome, frio, calor. Paulo vai dizer em Romano: quem poderá nos separar do amor de Deus? A fome, a nudez, a tribulação, a espada. Nem os anjos, nem os principados, nem protestantes, nem o presente, nem o porvir. Nada não pode separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada não pode nos separar do amor dele. Aí, Lázaro agora está descansando no seio, está repousando, está feliz, está alegre. Amém? Está alegre. Talvez aqui nós choramos, nós ficamos tristes, mas agora está alegre agora. Aí a Bíblia fala assim, que ele estava atormentado naquela chama. Ou seja, estava onde? Nas chamas. Não era um lugar bom, fala nas chamas. Aí a Bíblia fala assim, disse por aí, Abraão, ele disse por aí, ele disse assim, ó, e clamando disse: pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda Lázaro que refresque a língua, porque estou nesse lugar de tormento. Então ele pediu algo para Abraão. Ele pediu para que o que Abraão pudesse o que molhar, pegar o dedo, colocar o dedo na água e ir lá onde ele estava, refrescar o que? Mas ele queria um diálogo com Deus. Sabe, meus amados irmãos, tudo que nós fizemos aqui em vida segue o juízo. Então tudo que você fizer aqui agora segue o seu juízo, seja bom ou seja ruim, tudo vai ser notado, tudo está sendo escrito, mas que você tem que perseverar nos caminhos do Senhor. Porque cada um que está ouvindo esta palavra foi alguém que estava com o joelho dobrado, seja pai, seja mãe, seja avô, seja tio. A Bíblia diz que nenhum se perdeu. Todos que vieram a Jesus, nenhum se perdeu. Jesus vai dizer: eram os seus filhos da perdição. Aí ele fala assim, disse para Abraão: filho, lembra-te que tem recebido os teus bens em tua vida. O homem recebeu os bens aonde? Quando ele estava vivo. Abraão vai dizer: filho, engraçado, olha que interessante. Porém, Abraão diz: filho, interessante que Abraão chama esse homem de filho. Ó, Abraão, filho, lembra-te que recebeste teus bens em vida, e lá somente males. Agora este é consolado pelo tormentado. Então, quando o Lázaro estava aqui, ele já era atormentado. E o rico, consolado. Agora é o contrário. O que estava sendo consolado, agora é atormentado. O que era atormentado, agora é consolado. Verteu os papel. Verteu os papel porque um escolheu o caminho errado. Um tomou a atitude errada. Um escolheu o caminho perverso. Mas o outro escolheu o caminho da salvação. Aí você, além de tudo, está posto o quê? Um grande, é pequeno não, um grande abismo. Ou seja, então é grande. Entre vós, de sorte que o quisesse passar daqui para lá, não poderia. Nem de lá passar para cá.
Morreu, segue juízo. Não adianta mais vela, não adianta mais orar. Morreu, acabou. Então tudo que a pessoa tem que fazer tem que ser em vida. Porque morreu, acabou. Aí ele fala assim, de tudo, além de tudo, está posto aqui uma grande abismo entre nós e vós. De sorte que Deus quisesse passar daqui para lá, não poderia nem tão poucos de lá passar para cá. Aí vai dizer assim, e disse, rogo-te, Pai, que tem quantos irmãos? Tem 5 irmãos. Este homem aqui, Pai, diz, rogo-te, pois, que mande a casa de meu pai. Então ele rogou agora a Deus, ele pediu a Deus para que isse na casa dos pais dele, porque ele tinha 5 irmãos da família dele que estavam fazendo a mesma coisa que ele, e que ele já estava lá sabendo o que iria acontecer com a vida dos irmãos dele se não buscasse a presença de Deus. Então o Senhor agora começa a clamar pela família dele, mas quando ele começa a clamar dentro do inferno pela família dele, é tarde demais. Dentro do inferno não tem mais como fazer mais nada. Então ele está pedindo dentro do inferno para que Deus pudesse salvar a família dele. Então eu sempre falo com os irmãos. Então neste momento agora aqui, eu falei agora no começo. Cada pessoa que está aqui, alguém está com o joelho dobrado. Seja pai, seja mãe, seja irmão, seja tio, seja avó, alguém orou por vocês. Alguém estava com o joelho dobrado. Então vocês o quê? É resultado de oração de alguém. Verdade. Nossa. Vocês é resultado de oração de alguém. Você é resultado de uma bênção de alguém que pediu lá atrás. Não sei quanto tempo demorou, mas foi. Aí a Bíblia fala assim, e diz, vamos supor, Pai, que mande a casa do meu pai, pois tem 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que ele não venha também para este lugar de tormento. Então ele fala assim, Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Eu peço que o Senhor vai até lá e para que ele venha dar testemunho. O que é testemunhar? Falar de alguma coisa aqui. O que é a testemunho? Que vai o quê? Falar que viu, que anunciou, que aquilo é verdade, que aquilo de fato realmente é verdade, que existe Jesus, que existe Deus, que existe o céu, para que eles não venham para aquele lugar. Então, hoje, por isso que existe o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Deus te dá o livre, você é livre. A palavra arbítrio significa livre. Arbítrio, é mesmo um jogador, aquele que apita lá o jogo. Quem que dá o cartão vermelho? É o árbitro. Então, ou seja, Deus está apitando este jogo. Deus está olhando lá de cima. Não é verdade, não? Ou seja, existe alguém que está apitando este jogo. Vai vir um cartão, acho que amarelo. Acho que depois no vermelho, acho que 3 quantos cartões que tem. Então Deus está apitando este jogo, cuidado. O vermelho, o amarelo, não sei. Então Deus está apitando este jogo. Existe alguém olhando por você. Eu posso fazer o que eu quero. Existe um livramento para isso mesmo. Você pode fazer o que você quiser. Mas só que não se esqueça. Existe alguém apitando este jogo. Existe alguém olhando. A pessoa vai dizer assim, eu estou fazendo tudo errado. A pessoa olha para o lado direito, para o lado esquerdo, olha para o lado, mas esquece de olhar para cima. É mais difícil quando a pessoa está fazendo coisa errada, olhar para todo mundo é lado. Mas ele esquece de olhar para cima, não é irmão? Ele não olha para cima. Mas Deus está lá. Aí a Bíblia fala aqui sim, e diz. Aí Abraão vai dizer, pois tenho 5 irmãos para que ele dê testemunho a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse Abraão, tem Moisés, nosso profeta, que ouça, sabe o que vai dizer? Disse, não, pai Abraão, mas que se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Então ele acreditou que poderia o quê?
conversar com Deus, e Deus poderia salvar a vida dos irmãos dele, lá onde ele estava, naquele lugar de tormento. Mas já era tarde demais. Deus faz agora. Por isso que Jesus estava na cruz, um bandido à direita, outro à esquerda. Porque se arrependeu foi salvo, mas o outro não se arrependeu, pereceu. Então uma vida sem Deus não adianta. Este homem aqui era muito rico, tinha as melhores roupas, tinha os melhores carros, mas no final da história ele perdeu a salvação. Ele perdeu o direito de estar no sítio de Abraão. Ele perdeu o direito de estar descansando. E Lázaro agora está descansando. Descansando. Lázaro está descansando na presença do Senhor. Tem gente que fala assim: eu saí da igreja porque aconteceu isso. Eu saí da igreja por causa disso. Eu saí da igreja por causa do pastor. Eu saí da igreja por causa de uma fofoca. Eu saí da igreja por causa de uma calúnia. Aí tem uma pastora que falou assim: você pegou com Jesus? Não peguei com Jesus não. Então, por que você saiu da presença de Deus? Quem morreu na cruz não foi o Pedro, foi o Tiago, foi o João. Quem morreu na cruz foi Jesus, para nos dar uma vida e uma vida em abundância. A pessoa nunca deixa o trabalho porque existe uma pessoa lá que não vai com a cara dela. Por mais que não vai com a cara dela, continua trabalhando. Na verdade, sempre que acontecer um problema no trabalho, a pessoa nunca vai deixar de trabalhar porque aquela pessoa não vai com a cara dela. Não vou com o seu jeito, não vou com a sua cara. Mesmo a pessoa confessando, a pessoa continua trabalhando. Na verdade, da mesma forma, a presença de Deus. Jesus não agradou todos. Agradou? Jesus agradou todo mundo? Não, Jesus não agradou todo mundo. Muitas pessoas queriam apedrejar Jesus. Muitos queriam matar Jesus, mas Jesus continuou a sua jornada até o fim. Continuou levando a palavra até o fim. Esses somos nós. Nós vamos parar só quando Jesus nos buscar. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós vamos orar, nós vamos buscar. Nós vamos estar na presença do Senhor. Porque nós sabemos que os tempos está próximo. Jesus está às portas. Jesus vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, receber por herança o reino que vos está reservado desde a fundação do mundo. Então Jesus está dizendo assim: vinde bendito de meu Pai. Então Jesus disse: eis que eu vou subir e vou preparar um lugar. Tem um lugar preparado para mim e para você lá no céu. Aleluia. Tem um lugar preparado para você lá no céu. Tem uma casa especial para você lá no céu. Mas Deus quer que a renúncia de tudo que é do mundo. Nós devemos renunciar ao que é do mundo, o que é mal, o que é perverso, o que nos leva para o inferno. A Bíblia não conta do pecado do homem rico, mas a Bíblia fala, por causa dele não estar na presença do Senhor, o dia dele, quando morreu, pereceu. Aí a Bíblia fala assim: porém disse, se não houve os Moisés, os profetas, tampouco serão o quê? Persuadido, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, irmãos, Deus não vai enviar alguém lá do inferno para dizer para você: realmente o inferno existe. Deus não vai enviar alguém lá do céu dizendo assim: o céu realmente existe. O que Lucas nos declara aqui? Tem Moisés, tem os profetas que ouçam. Então o que Lucas nos declara aqui? Por ele disse: se não houve Moisés e os profetas, tão poucos. Aqui está veio alguém lá do morto. Veio alguém lá, muitos mortos veio aqui para falar isso. Então nós temos a palavra, irmãos. Por isso que a Bíblia fala assim: lâmpada para nossos pés é a tua palavra e luz que ilumina todos os nossos caminhos. Olha que revelação. Olha que palavra que Deus está nos falando
a palavra, meus amados irmãos, a Bíblia fala que a palavra de Deus é como a espada de Deus. Ela corta tanto de um lado como do outro. Então Jesus quer nos salvar, nos libertar da prisão. A Bíblia fala: onde por abundava o pecado, superabundou a graça do Senhor. Ou seja, onde o pecado, nós éramos escravos do pecado. Quando nós estávamos no mundo, nós bebíamos, nós fumávamos, nós prostituíamos, nós falávamos mal, nós xingávamos, nós odiávamos, nós queríamos matar alguém que nos feria, nós queríamos odiarmos, nós não era feliz, nós tínhamos pesadelos. Mas depois que nós aceitamos Jesus, a nossa vida agora é guardada por Ele. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor do que o Senhor não tem. Então os anjos do Senhor estão te guardando, estão te protegendo, você, a sua casa, a sua família. Então, quanto mais você ora, mais você se enche de Deus. Quanto menos você ora, menos você tem a presença do Senhor. Amém? Vamos estar orando agora, e depois no final vou bater parabéns para o filho da Claudineia ali, está fazendo aniversário hoje. Vamos orar por ele. Amém? Vamos estar, pastor Claudineia, vem dar ungir as pessoas com azeite, por favor, em nome de Jesus. Marcelo, Deus tocou no meu coração, se brincar, para nós orar por você também, para você, ali. Há muita inveja na sua vida, tá? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus.